Olá pessoal, tudo bem? Então, na aula passada a gente falou sobre as unidades de medida de massa e capacidade, né? E aí na atividade de casa vocês tinham que procurar alguns produtos, né? Medidos em quilograma ou grama na casa de vocês. E aí, vocês encontraram esses produtos? O que vocês poderiam ter colocado como resposta, gente? Macarrão, feijão, maçã, banana, arroz, todos aqueles produtos que não são líquidos, ok? Na aula de hoje, a gente vai encerrar a parte de unidade de medida, falando agora sobre sistema monetário brasileiro, certo? E antes da gente conversar, né, como que é o nosso sistema, qual é a nossa moeda, temos aí um questionamento, mais um questionamento, né? Como é que as pessoas compravam e vendiam seus produtos antes do papel, antes do dinheiro surgir com essa ideia de cédulas e de moedas, hein, gente? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Já viram algum vídeo, alguma coisa na internet sobre isso? Então, antigamente, né, bem antigamente mesmo, a ideia era que não se comprava nem vendia produto. Era aquela ideia da agricultura de subsistência. O que o homem plantava era para o consumo dele, o que ele caçava era para ele consumir. Por isso que eu coloquei essas imagens, né? O Chico Bento lá na hortinha dele, plantando a sua melancia, e esse rapaz com um instrumento de caça, para ele caçar os animais. Então, no começo de tudo, a gente não falava ainda em dinheiro, em compra e em venda. O que eu plantava, eu consumia e o que eu caçava, eu consumia, certo? Mas aí essa ideia foi se aperfeiçoando um pouquinho e a gente vai entrar agora em uma outra ideia, que é essa ideia já de compra e venda, mas não diretamente ainda. Vamos aqui fazer uma comparação. Eu sou uma agricultora e eu planto arroz, certo? O meu vizinho do terreno do lado planta feijão. O que eu plantar em excesso, ou seja, o meu excedente, aquele arroz que eu não vou usar, que eu não vou consumir, eu fazia uma troca. Olha, vizinho, tu não planta feijão? Então, se tu plantar em excesso, troca comigo. Eu te dou um pouquinho de arroz e você me dá um pouquinho do seu feijão. Combinado? Combinado. Então, eles faziam essa troca. Essa troca, né, de plantações, por exemplo, do que um plantava, o outro vai lá e trocava o produto com ele, a gente chama de escambo. O escambo queria dizer o quê? Essa troca de mercadorias, certo? Podia ser também um agricultor plantava, né? Alface, enfim, outra hortaliça, outra verdura, e o outro trocava com ele a plantação que ele plantava, né? Se ele plantava cenoura, batata, eles faziam essa troca. Também entre animais, se ele caçava peixe, o outro ia e trocava. Enfim, essas trocas eram muito utilizadas naquela época, certo? Mas aí a gente tem aquela ideia do João em pé de feijão. Vocês conhecem essa história? O João, ele tinha uma vaca, né? A mãe dele pediu para ele trocar essa vaca, para ele, na verdade, vender a vaca. E o João foi lá e trocou a vaca pelos feijões mágicos. Então, o que o João fez com o comerciante foi essa ideia do escambo, a ideia da troca, certo? Mas aí, gente, aconteceram alguns problemas. Por quê? Porque não tinha como a gente mensurar exatamente a quantidade de arroz que eu trocava, a quantidade de feijão que eu trocava. Podia ser que eu desse um montão de arroz, mas eu recebia só um pouquinho de feijão, né? Então não era algo justo, não era algo exato, né? E aí, com a descoberta do metal, foi possível esse comecinho da ideia do dinheiro. Quando as pessoas começaram a usar o metal, né, para construir os seus objetos de caça, as suas louças, eles também usaram o metal para fabricar as primeiras moedas. E aí essa moeda assumiu esse caráter de comercial, esse caráter de venda. Eu vou lá agora querer o seu arroz, mas eu não vou mais trocar com você. Eu vou lhe dar uma moeda que se refere àquele produto, àquele arroz, né? Aquela quantia. Então, a moeda, né, quando ela surgiu, ela passou a ter um certo valor. E esse valor foi importante porque a gente passou a mensurar cada quantia, ok?
E no Brasil? No Brasil, gente, o nosso sistema monetário, a gente usa o real, certo? E aí eu vou trazer para vocês algumas curiosidades sobre esse real. Primeiro, ele só foi criado em 1994, vocês não eram nem nascidos ainda, né? Então, antes do real, a gente tinha outras moedas, como o cruzeiro, o cruzado, moedas que hoje elas não estão mais em circulação, porque o que está circulando no país é o real. Então, onde que está esse cruzado, esse cruzeiro? São os colecionadores, né? Vocês não fazem coleção de algum objeto em casa? Tem pessoas, né, que adoram colecionar objetos antigos, como essas moedas antigas. Então, hoje elas existem mais a termo de coleção, tá? E outra curiosidade muito legal, gente, é que cada nota, cada cédula do real, ela homenageia um animal da nossa fauna brasileira. O que é a ideia de fauna? É o conjunto de animais do nosso país, da nossa região. Então, vamos conhecer um pouquinho sobre essas cédulas. A gente tem algumas cédulas hoje em circulação que vocês já conhecem, né? De manusear, de quando vão no supermercado ver a mamãe pagando com essa cédula. Quais são elas? A gente tem a cédula de R$2 e o animalzinho, né? Que no verso da cédula está lá sendo homenageado, é a tartaruga de pente. A gente tem a cédula de R$5, que é a garça, o animal. A cédula de 10, que é a arara vermelha. A de 20 é o mico-leão dourado. A de 50 é a onça pintada. E a de 100 a gente tem o peixe, a garoupa. É legal vocês também saberem o seguinte, gente. Antigamente, a gente tinha cédulas como essa aqui. A cédula de R$1, só que ela não está mais em circulação. Quem tem essa cédula hoje são colecionadores, são pessoas que gostam de pegar esses objetos antigos para guardar, né? Essa cédula, por exemplo, eu tenho comigo há um montão de tempo, mas ela hoje não está mais em circulação, ok? E a gente também, além das cédulas, nós temos as moedas, tá? A gente tem essas moedinhas hoje em circulação. Moedas de 5 centavos, de 10 centavos, de 25 centavos, de 50 e de R$1, tá? E aí, gente, nós conseguimos fazer com essas cédulas e com essas moedas algumas combinações, certo? São as ideias de troca. Por exemplo, para eu ter R$1, obrigatoriamente eu tenho que ter a moeda de R$1? Ou existe outra forma de eu ter esse R$1? Existem outras formas, né? Por exemplo, eu posso ter 10 moedinhas de 10 centavos. Se eu for contar de 10 em 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Seriam 100 centavos, né? Esses 100 centavos equivalem a R$1. Outra forma, eu posso ter duas moedas de 50 centavos. Se eu somar os 50 com 50, também vai dar 100. 100 centavos, R$1. E existem outras combinações. 4 moedas de 25 também é possível. Não existe só essa forma para eu ter esse valor de R$1, ok? Os R$50, eu preciso ter obrigatoriamente essa cédula? Não, para eu ter o valor de 50, eu posso ter uma possibilidade de 2 cédulas de R$20 e uma cédula de R$10. Se eu somar esses valores, 20 mais 20 dá 40, mais 10, 50. Então, eu consigo formar R$50 sem ter obrigatoriamente essa cédula, tá? Outra possibilidade, desculpa, eu posso ter 4 cédulas de R$10, que vai dar 40, e 2 cédulas de R$5. Se eu somar R$40 mais as 2 cédulas de R$5, vai ficar 40 mais 10. Então, eu formo R$50. E uma outra possibilidade, uma cédula de 20, 2 de 10, uma de 5, até agora forma 45, mais 5 moedinhas de R$1, R$50, ok? E aí, pessoal, a gente tem agora uma outra ideia que tem a ver também com o nosso dinheiro, com o sistema monetário, que é a ideia de economia. O que significa economizar? Esse garotinho super fofo aí da imagem, por exemplo, ele está economizando. Ele tem aquele porquinho
de cerâmica, né, ou de plástico, e ele está colocando, ó, uma moedinha dentro dele. O que isso tem a ver com a ideia de economizar? Economizar quer dizer guardar, quer dizer juntar. Então, quando eu tenho um certo valor, eu não vou gastar todo aquele valor. Eu vou tirar uma parte e vou juntando de pouquinho em pouquinho. E por que eu faço isso? Por que eu economizo? Gente, tem diferentes motivos. Normalmente as pessoas economizam para realizar seus sonhos, né? Por exemplo, você pode guardar dinheiro para comprar um presente, comprar uma bolsa para a mamãe de aniversário, comprar aquele videogame que você tanto queria, né? Você pode comprar alguma coisa que você deseja quando você vai economizando esse valor. Você pode comprar um picolé, né? Você que está num dia de calor, não tem lá nada para refrescar, juntou um dinheirinho, vai lá e compra o picolé. Então, existem vários motivos de por que a gente economiza, certo? E aí, gente, agora a gente vai passar um pouquinho para os nossos exercícios. Hoje a gente vai trabalhar também com essa ideia das situações problema, tá? Situações problema que tem a ver com dinheiro, com o sistema monetário. Então, olha só a primeira questão. Diz assim, Bianca, que é essa garotinha aí da imagem, ela tem R$62 em seu cofrinho. E ela juntou mais R$13. Quantos reais há no cofrinho de Bianca agora? Gente, primeiro, quando a gente tem uma situação problema, a gente tem que lembrar daquelas 4 operações. Adição, subtração, multiplicação e divisão. A ideia de multiplicação e divisão a gente vai deixar um pouquinho de lado agora. Vamos lembrar da ideia de adição e da subtração. Lembrando que a adição é aquela ideia de juntar, de acrescentar. E a subtração é o contrário, é o inverso da adição. É a ideia de retirar. Então, vamos ver se a gente entendeu qual é a ideia nesse problema. A Bianca tinha os 62 e ela conseguiu juntar mais R$13. Olha a palavrinha, juntar. Já estou falando que é uma situação de adição. Então, a gente vai começar a resolver esse problema. Lembrando que, gente, teve dúvida na hora de armar a continha, na hora de armar o cálculo, você pode fazer o quadro de ordens. Por exemplo, olha só, você faz a dezena e a unidade. Aí você vai colocar os valores dentro do quadro de ordens. Eu vou colocar os 62 mais os R$13 que ela conseguiu juntar. Passou o traço, aí ficou fácil, a gente vai resolver. Lembrando que a gente começa pela unidade, nunca pode começar pela dezena, tá bom? Então, 2 mais 3, quanto é que dá? Você pode fazer cálculo mental, você pode desenhar a bolinha, você pode usar também, ó, o material dourado, por exemplo. Lembra que cada cubinho desse vale uma unidade. Então, eu vou somar as 2 unidades que ela tinha, ó, com mais 3. E aí, no final, eu conto tudo. 2 unidades mais 3 unidades vai dar 5. Então, a nossa resposta é 5 aqui, certo? 6 mais 1, 7. Então, quantos reais a Bianca tem agora? R$75. E aí você vai lá e coloca a sua resposta completa. Para isso você volta na situação problema, volta na perguntinha. O que ele perguntou? Quantos reais há no cofrinho de Bianca agora? Então você responde, há no cofrinho de Bianca R$75. Só 75 não é legal, tá? Olha a segunda. João possui R$85. Na livraria, comprou um livro no valor de R$14 e pagou com o seu dinheiro. Quantos reais João recebeu de troco? Agora é uma nova ideia, gente. Vamos pensar. Se ele tinha 85 e ele usou desses 85, 14 para ele pagar esse livro que ele comprou, ele não tem mais os 85, porque uma parte ele retirou, olha a palavrinha, retirou para poder pagar o livro. Então, não é uma situação de adição, vai ser aquela ideia da subtração. Então, olha só,
Faz o cálculo. 85 menos 14. Aqui eu já fiz direto, eu não coloquei quadro de ordens, mas se você tiver dúvida, pode armar o quadro de ordens para facilitar a sua conta, ok? 5 menos 4, 1, né? E 8 menos 1, 7. Então, com quantos reais o João vai ficar? Quanto que ele vai receber de troco? Ele vai receber R$71 de troco. E aí a nossa resposta completa vai ficar dessa forma, ok? A nossa terceira questão, gente, é uma ideia que a gente vai precisar de um pouquinho de cálculo mental. Mas caso a gente não consiga, pode usar material dourado, pode fazer a continha, não tem problema. Bernardo e Maria estão juntando dinheiro para comprar uma bolsa para a mamãe, hein? Que custa R$98. Até agora eles possuem esse valor. Ele não disse exatamente quanto é que eles têm. Ele deu as cédulas e as moedas para a gente fazer essa soma de quanto eles possuem. Então, ó, eles têm 50 mais 10, 60, né? Mais 5, 65. Mais 3, 66, 67, 68. Então, ao todo, ele já tem R$68. Na letra A, pergunta, quantos reais eles juntaram? R$68. B, com o que eles arrecadaram com esse valor dos 68? Já dá para comprar essa bolsa? A bolsa custa 98, eu só tenho 68, já dá para comprar? Não, né, gente? Está faltando aí uma certa quantia que eu ainda não sei quanto é. Mas eu sei que 68 é menos que 98. Então, não dá para eu comprar a bolsa ainda, tá? E na letra C, se não dá para comprar a bolsa, quantos reais estão faltando? Aí você pode usar um cálculo mental. 68 para chegar em 98, quanto é que falta? Ou então, você pode usar o material dourado, por exemplo, ó. Lembrando que a barrinha, ela vale uma dezena vale 10. Então, eu vou colocar aqui os R$98 que eles têm, ó. 5 barrinhas dá 50, mais 4, vai ficar os 90. Mais os 8 que eles têm, então tá aqui os cubinhos, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. R$98. Eles já têm 68. Então, eu vou tirar os R$68 que eles têm. Eu vou tirar, ó, 6 barrinhas, porque vai valer 60. E vou tirar os 8. E aí? Quanto é que ficou faltando para eles conseguirem completar o valor da bolsa? Ó, 3 barrinhas de 10. Então, ficou faltando R$30, ok? A quarta questão, bem simples, ele quer que a gente diga qual é o preço de cada produto. Aqui eu paguei essa mochila com 50 e recebi, ó, a cédula de 20 e a cédula de 10. Recebi R$30 de troco. 50 menos 30, quanto é que vai ficar? 20, né? Então, a mochila vai custar R$20. E essa camisa? Eu também paguei com 50, mas eu recebi a cédula de 10 e 2 de 5. Recebi R$20 de troco. 50 menos 20, quanto é que vai ficar? 30, né, gente? Então, a camisa vai custar o valor de R$30, ok? E aí, para a tarefa de casa de hoje, releiam as informações sobre o sistema monetário, ok? E usem o caderno de vocês para fazer aquelas situações de troca, aquelas combinações que eu mostrei no começo. Pensem aí em duas formas de fazer o valor de R$40. Aí você desenha as cédulas e as moedas que você pode usar. Para fazer o valor de 75 e para fazer o valor de R$100. Como é que você pode combinar essas cédulas e essas moedas, ok? Espero vocês no próximo vídeo e até lá!